E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você está no Pilha de Leitura e hoje eu vim trazer para vocês aí falar um pouquinho de todas as leituras que eu fiz durante o mês de janeiro. Lembrando que janeiro a maioria das séries que eu assisto tá em atos, então sempre sobra mais tempo e aí acaba sendo um mês que tem mais leituras mesmo, então vamos começar logo porque tem bastante livro bom para contar para vocês. Já bora começar logo aí falando de dois nacionais que eu li no mês de janeiro. O primeiro livro que eu iniciei e finalizei em janeiro foi O Pretérito Imperfeito, do B. Kucinski, do Bernardo Kucinski. Então trata aí da relação de um pai, uma relação conturbada de um pai com um filho que tem dependência química. O outro nacional que eu li logo em seguida foi Um Copo de Cólera, que já é um livro bem mais conhecido e também que já ganhou vários prêmios por aí, do Raduan Nassar. O Raduan, ele é um escritor aí já bem reconhecido, né? Já tem uma carreira bem longa aqui no Brasil. Um Copo de Cólera, que já foi até inclusive virou filme, né? Já foi adaptado aí para o cinema. Ele fala aí de uma relação meio estranha, meio conturbada aí de um casal. Esses dois livros, então, eu fiz uma resenha dupla, um único vídeo. Caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar aqui no link e também na descrição do vídeo para vocês darem uma conferida. E eu falo um pouquinho mais, conto os detalhes aí desses dois livros. Um outro livro aí que é espetacular e que eu também fiz vídeo porque não tinha como eu não falar exclusivamente dele, é o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Gente, eu não sei como eu não tinha lido esse livro antes, assim, ele tava no meu Kindle, eu comecei por algum motivo, eu parei, ele se perdeu lá no limbo do Kindle, e aí agora eu peguei em janeiro então pra ler, li numa sentada, rapidinho, e é um livro espetacular. E como eu disse, tem vídeo, então também vou deixar aqui pra vocês, aqui em cima e lá na descrição, caso vocês ainda não tenham conferido. Um outro livro que eu não vou entrar muito em detalhes porque o vídeo vai sair na semana que vem é A Dança da Morte, do Stephen King. Lembra que eu falei pra vocês que eu tô fazendo um projeto aí de ler um livro do King por mês, e o Dança da Morte, um super calhamaço, foi o livro que ficou aí com janeiro. Tô tentando seguir uma ordem cronológica aí, e aí dos livros mais antigos dele, o que eu ainda não tinha lido era esse, o Dança da Morte, e gente, que livro espetacular. Assim, tudo bem, tem 1000 e trarará de páginas, ele é estilo It, assim, né, bem grandão, mas vale muito a pena. E é daqueles livros que você começa a ler e não quer parar. Mas como eu disse, semana que vem vai sair vídeo e eu falo um pouquinho mais com vocês, aí, um pouquinho ou um pocão, porque esse livro merece falar bastante sobre ele. E também só lembrando que esse projeto, então, o livro de fevereiro agora foi Cujo, que é um cachorro aí muito doido, e do mês que vem, de março, o livro é Christine. Então se vocês quiserem me acompanhar aí, ó, em março vai sair o vídeo de fevereiro, então, que é de Cujo, e aí durante o mês de março eu vou ler Christine. De outro dos projetinhos aí que eu tô tentando seguir esse ano, eu li o Tragédia em 3 Atos, da Agatha Christie. Esse projeto aqui, então, que eu tô tentando ler os livros do Poirot. Como um tempo atrás eu li da Miss Marple, então agora eu vou ler do Poirot, só que tem muito do Poirot, então também fiz uma seleção, tirei os que eu já tinha lido, peguei alguns que eu já tinha ou no Kindle, ou que eu tenho livro mesmo, enfim, separei 12 livros aí pra acompanhar. Tragédia em 3 Atos seria o livro de fevereiro, mas como eu consegui adiantar as leituras, eu li ele dentro do mês de janeiro, mas então como ele é de fevereiro, eu vou falar um pouquinho mais no decorrer aí do tempo. Provavelmente não vai sair vídeo, mas vai sair um post, então eu vou escrever um pouquinho aí sobre esse livro, que também eu achei muito legal, gente. Eu gosto mais da Miss Marple, mas aí estou me apaixonando aí pelas leituras com Poirot. Falando também, continuando de projetos, esse não foi bem um projeto, mas foi o primeiro livro viajante que eu li. Vocês sabem o que é um livro viajante? Então uma pessoa lê, aí manda por correio, no meu caso por correio, porque a pessoa mora longe, mandou por correio, eu li, aí eu terminei e mandei por correio de novo para outra pessoa, e aí ele vai rodar o Brasil aí nessa turma, né, nessa turminha que está participando desse livro viajante. O nome do livro é Solidão dos Números Primos, que é do italiano Paolo Giordano. Esse livro não é bem lançamento, ele é de um tempinho atrás, foi lançado pela Rocco, e gente, eu gostei bastante, apesar de ser romance, eu não sou uma leitora de romance, como vocês sabem, e esse livro é um romance, mas eu gostei porque ele é um romance diferente, ele não é exatamente um romance romântico. Ele vai falar aí de pessoas que são um pouco estranhas, pessoas que elas não se encaixam na sociedade de uma maneira convencional. Então, pessoas que se sentem faltando alguma coisa, né, que não estão completas. Esse livro fala exatamente disso, a gente vai acompanhar principalmente a história da Michela e do Matias, como eles se conhecem. Então, primeiro vai contar a tragédia que aconteceu com eles, né,
com um e com o outro, depois de uma maneira aí singular, da forma que eles se conheceram, e segue a vida dos dois. Então em alguns momentos eles continuam se encontrando, né, nessa vida, em alguns momentos eles estão distantes e a gente vai acompanhar então essas duas vidas aí, essas duas vidas singulares. Por não ser dos Estados Unidos, a gente vai ter semelhanças, como por exemplo, clima até, né? Ou por exemplo, os filhos moram com os pais por mais tempo, né? Não tem aquela coisa de fazer faculdade longe, sair de casa. Então tem essas semelhanças, assim, que faz o livro se aproximar bastante da gente. Confesso que teve algumas coisas com relação à tradução que eu fiquei um pouco meio assim, que eu acho que usaram umas palavras meio estranhas, tipo usar campainha pra falar quando toca o sinal na escola, né? Algumas palavras meio esquisitas. Mas fora isso, no geral, é um livro que eu gostei bastante e eu indico para pessoas que, assim como eu, não são apaixonadas por romances, mas que querem dar uma oportunidade, que querem sair um pouco do lugar comum. Depois eu também li o Estou Pensando em Acabar com Tudo, de um canadense que chama Ian Haid. Esse livro, ele é muito louco. Assim, as pessoas que leram, ou elas amam ou elas odeiam, e eu ainda tô meio entre não sei o que eu falo, assim. Na verdade, a gente sabe que esse livro, ele vai relatar pra gente uma pessoa que tem um certo problema, um problema, digamos assim, psicológico. Então ele é um livro, né, ele é um thriller psicológico e a gente vai acompanhar. No começo a gente só vai ver uma menina, esse livro narrado por ela, e ela tá contando da relação dela com esse novo namorado e que ela tá pensando em acabar com tudo, que ela não quer mais continuar namorando com ele. Mas antes disso, ela vai conhecer os pais dele num lugar distante, tipo um sítiozinho, uma fazenda num lugar distante. Então eles vão pra esse road trip aí pra casa dos pais dele. E aí depois que eles saem de lá começa a acontecer um monte de coisa muito, muito louca. E o que eu te digo é que assim, no final do livro, quando você entende o que acontece, e aí eles explicam, então se você lê os capítulos tal, 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 de trás pra frente, vai ficar melhor entendido. E eu, apesar de eu não ter lido, não ter feito isso, eu realmente acho que se ler os capítulos tal de trás pra frente vai ficar de uma maneira muito melhor explicado. E é muito legal por tratar do assunto, desse assunto psicológico que ele fala, eu também achei isso sensacional. Só que de qualquer maneira o livro é confuso, principalmente o final, e eu achei que ficaram algumas pontinhas abertas, então por isso que eu ainda não sei se eu tô entre o pessoal que ama ou que odeia, enfim. Mas é um livro muito interessante que eu acho que vale a pena dar uma conferida, assim, dar uma chance, se você também quer ampliar um pouco esses horizontes. E eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, ele também foi interessante porque eu fiz uma leitura conjunta dele. Então a gente marcou uma data pra começar a ler e separou por capítulos e a gente foi comentando num grupo de WhatsApp lá que eu participo. Então também foi uma leitura, assim, um sabor a mais aí pra apreciar esse livro. Depois, como eu cheguei a publicar até lá no Facebook, eu tô participando do Culto ao Booktuber, Desafio Culto ao Booktuber, né? E eles sempre colocam lá vários temas pra gente lendo durante o ano. E esse ano eles sugeriram da gente fazer como se fosse um TBR jar. Então eu coloco todos os papeizinhos lá com os temas num potinho, sorteio, e o que sortear, né, eu arrumo um livro pra ler dentro daquele tema. Em janeiro eu fiz o sorteio, caiu pra eu ler algum autor latino-americano. Então eu escolhi o Mário Vargas Llosa. E do Llosa eu escolhi um livro que na verdade também foge um pouco aí do comum, que foi um ensaio, na verdade, que é um ensaio sobre Os Miseráveis. O nome do livro é A Tentação do Impossível, é um dos livros recentes dele, assim, a publicação não é tão antiga, e ele fala justamente sobre Os Miseráveis, sobre os personagens, sobre o Victor Hugo, enfim, ele passa por cima, assim, ele traz aí vários pontos aí para estudar sobre Os Miseráveis. Então, assim, além de eu poder apreciar a escrita do Llosa, que já é uma escrita muito legal, ainda sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre Os Miseráveis. Esse ensaio, ele foi utilizado, na verdade, para ele fazer um curso, que o Llosa ministrou um curso em Harvard em 2004, se eu não estou enganada, faz bastante tempo. Então, esse ensaio foi o ensaio principal, né, que ele usou para poder ministrar esse curso lá. Então é muito interessante, você vê que tem muito embasamento, muitas coisas muito legais assim que ele falou e coisas que faz pensar um pouquinho mais, né, sobre Os Miseráveis. Como foi um livro que eu gostei muito, então eu gostei muito de ter voltado aí para esse universo dele e fica a dica aí, se você já leu Os Miseráveis, então para ler também A Tentação do Impossível, do Mário Vargas Llosa. Aí um outro livro que eu comecei a ler, eu queria muito conseguir comprar por um preço muito bacana na Black Friday,
que é esse daqui, o livro das listas. Ele é um livro do Renato Russo. Como vocês sabem, a Companhia das Letras está lançando mais ou menos um livro por ano aí do Renato Russo, agora de uns 3 anos pra cá, mais ou menos. Gosto de ler, sou fã dele, então gosto muito de ler. Esse livro aqui específico, eles pegaram, assim, cadernos, anotações, coisas que acharam do Renato Russo por aí e compilaram nesse livro aqui. Então, assim, pode parecer meio chato pra quem não é fã, de fato, acho que pra quem não é fã vai ser chato mesmo, mas como eu sou, gostei muito e era muito legal porque assim, eu pegava qualquer lista que ele tava falando, lista de livros, lista de filmes, lista de atores, de músicas, e depois que eu li aquilo, eu parava, pesquisava um pouco no YouTube, pesquisava um pouco no Google, e ia descobrindo coisas novas, então eu conheci muitas coisas, eu conheci muitas das referências do Renato Russo, então foi muito legal. Pra mim esse livro é um livro muito bom, mas como eu disse, você só vai gostar se você também curtiu o cara, lógico. Aí um outro livro aí que foi quase fechando o mês foi o Eu Sou a Lenda. Esse livro aqui é um livro bem conhecido, eu tenho essa versão lindíssima aqui da Aleph, eu acho muito linda essa versão, eu fiquei namorando anos até eu conseguir comprar por um preço decente, porque tava muito caro, né, então consegui comprar por um preço legal. E aí tava na minha estante parado, aí fazia mais de ano que já tava aí, então peguei pra ler agora, não me arrependi. Primeiro, é uma leitura muito rápida, apesar dele parecer grossinho, mas é porque ele tem uns extras no final também, e aí por isso que acaba aumentando. Mas ele é um livro muito rápido de ler, muito gostoso e que passa uma mensagem muito bacana, como toda ficção científica, né? Eu acho que é meio impossível eu chegar aqui e falar de uma ficção científica que não tem uma outra mensagem que a gente pode usar na nossa vida, né? A gente descobre aí que os vampiros atacaram a Terra e esses vampiros aí acabam destruindo toda a raça humana e apenas o Neville, o Robert Neville, sobra. Ele apenas é o último cara na Terra, como sempre, tinha que ser um americano, tinha que ser nos Estados Unidos, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? E aqui ele vai passar então no livro, a gente vai ver aí os anos dele nesse isolamento, como que ele faz pra sobreviver, como ele faz pra conseguir não sucumbir aí, né, não ser mordido pelos vampiros, não virar um vampiro também. E aí no final, quando acontece uma outra coisa que eu não vou falar o que que é, gente, o final é fantástico, assim, a última cena do livro é espetacular. Fora que tem vários momentos assim no livro, quando ele tá correndo dos vampiros, várias coisas que dão uma emoção, assim, ó, meu coração ia lá, palpitava e tal. Então assim, gente, é uma leitura espetacular que eu recomendo pra vocês fazerem sempre que tiverem oportunidade. E aí, só pra encerrar, gente, um outro livro que eu li durante esse mês também é o Pão Nosso, que é um livro espírita, enfim, não vou entrar muito em detalhes com vocês sobre esse livro, porque eu acho que não é muito a via do canal aqui, mas se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais, deixa aí nos comentários que a gente vai falando, a gente vai comentando, sem nenhum problema também. Pessoal, é isso! Li todos esses livros aqui, né, durante o mês de janeiro e eu queria saber com vocês aí o que vocês leram, quais desses daqui vocês já leram. Vamos conversar um pouquinho mais aí, deixa todas as opiniões nos comentários e a gente vai sempre conversando e comentando mais. Pessoal, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito, dar aquele curtir no vídeo para ajudar a compartilhar o conteúdo e se inscrever também nas outras redes sociais. A gente tem o Face, tem o Scooby. Obrigada, até a próxima, tchau!